Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Amanhã, um grande dia, um dia de exercer a cidadania, um ano de mudança, tá? O ano de 2020 é um ano que a gente deve procurar ver quem é que vai nos representar nos próximos anos. Frente a tudo isso que está acontecendo, principalmente vocês que estarão numa nova etapa na vida de vocês, vocês devem ter consciência e, e procurar verificar, ver, analisar quem são as pessoas que irão trabalhar por vocês, jovens que estão em busca de um lugar ao sol na sociedade. E isso começa pelo voto. Isso vai começar também quando vocês entrarem na universidade, vai começar a trilhar o caminho profissional na vida de vocês. Então, quem vai votar amanhã, desejo que vocês tenham um voto consciente, um voto em que pense no coletivo, que pense não somente em vocês, tá? Então, isso aí é uma forma que a gente vai começar a nossa aula de hoje, tudo bem? Então, tá chegando aí, ó, Thaísa, Kailane, Ranaísa, Ellen, tá? Eu tô com saudade do Wesley. Cadê o Wesley? Nunca mais apareceu. Nunca mais. Tá com duas aulas já, ele pensa que eu não estou observando. Então, bora lá para a nossa aula. Vocês já assistiram a nossa aula gravada? Oscar, seja bem-vindo. A nossa aula gravada, a gente falou de permutação e de combinação, tá? Então, nós iremos dar continuidade resolvendo as questões do nosso material. Então, peguem a apostila, deixa aí, vamos compartilhar aqui nossa tela para resolver as questões. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão enxergando aí, tá? Deixa eu entrar aqui na sala. Sim, professor. Estão enxergando, né? Áudio. Pronto. Bora lá. Galerinha, na aula de ontem, nós falamos sobre permutação e arranjo. Deixa eu voltar aqui a aula aqui, ó. Bom desse programa que deixa tudo salvo. A gente falou de permutação simples. O que é permutar? Permutar significa trocar, mudar, alterar todos os elementos de um conjunto, todos os elementos de um agrupamento, tudo bem? Onde a ordem desses elementos vai formar uma nova sequência. A gente colocou aqui o número 213 e percebeu que, ao simplesmente trocar a posição do algarismo 2 e 1, eu formo um novo número, tudo bem? Vimos que algumas alternâncias elas não vão formar uma nova sequência. Isso quando os elementos são que repetidos, tá? A fórmula da permutação, ela é consequência direta do princípio fundamental da contagem, que é n fatorial, e da permutação com repetição, é uma permutação de n elementos, em que um deles se repete x1 vezes, outro x2 vezes, é dado pela fórmula n fatorial sobre x1 fatorial, x2 fatorial, xn fatorial. Deixei aqui um exercício para vocês verificarem quantos anagramas tem a palavra arara. E falei que anagrama são palavras que vão possuir as mesmas letras, que ao trocarem de posição, vai formar novas palavras possuindo ou não sentido na nossa língua portuguesa. A gente até utilizou o exemplo da palavra amor, um nome bem tradicional, onde a alternância dela forma novas palavras com sentido e outras sem sentido, tá bom? Então, a permutação com repetição, vimos aqui o exemplo da palavra Ana, onde o A são 3 elementos, então N é igual a 3, onde o A se repete 2 vezes. Então, vai ficar uma permutação de 3 elementos, em que um deles se repete 2 vezes. Então, a gente até disse que a fórmula da permutação, o que está embaixo coloca em cima, o que está em cima coloca embaixo, na forma de fatorial. Desenvolve o fatorial do maior até chegar no menor mais próximo, e aí nós vamos ter 3 anagramas. Ana, Naa e Aan. Tudo bem?
Lembre-se que a análise combinatória não tem necessidade de mostrar quais são os eventos, e sim a quantidade de eventos, tá bom? Depois falamos de combinação simples. O que é a combinação? É você ter um grupo de N elementos distintos, tá bom? Essas palavras aqui são importantes que devem ser destacadas, tá? Onde são tomadas P a P, sub o quê? Conjuntos. Ora, se eu tenho um conjunto e vou formar P subconjuntos, então significa dizer que o valor de N é maior ou igual a quem? Ao valor de P. Então, o que vai ser levado em consideração é que na combinação, a ordem dos elementos não importa, não importa, diferentemente lá do arranjo, em que nós temos a mesma definição, só que a fórmula é diferente, né? Arranjo de n tomado P a P, o n classe P, é n fatorial sobre quem? N menos P fatorial. O que a gente vai ter aqui é exatamente a ideia de que os elementos, a ordem não vai importar, tudo bem? E aí, gente, a gente resolveu as 4 questões da atividade para a sala. E na nossa aula de sábado, como já é de tradição, a gente resolveu nossas atividades propostas, tudo bem? Então, qualquer dúvida, a gente pode perguntar, bem? Deixa eu ver aqui como é que está o bate-papo. Se tem alguma pergunta? Não, ainda não. Então vamos lá. Bora começar, galera. Vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: o sargento encarregado de organizar as escalas de uma missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, bora destacar aqui, ó, composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos, tá bom? Um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Gente, o que é que essa questão está querendo? Ele quer o número de comitivas que vai ter um capitão. Qual é a palavrinha mágica depois? I. Botar minúsculo. Um capitão e 2 tenentes. E 2 tenentes. E 2 sargentos. Tá? Galera, olha só. Olha a palavrinha mágica aqui aparecendo. I. Na análise combinatória, o I significa o quê, gente? Multiplicação, tudo bem? Ele quer um capitão e 2 tenentes e 2 sargentos, tá ok? Só que na questão diz, estão aptos para ser escalado 3 o quê? Capitães. Mas desses 3 eu quero apenas quanto? Um. Olha só, gente. Ele não fala a ordem aqui, não vai importar. Eu tenho 3, de quantas maneiras eu posso escolher um? Combinação de 3 capitães disponíveis, de quantas maneiras eu posso escolher um? I vezes 2 tenentes. São quantos tenentes? Aptos 5. De quantas maneiras eu posso escolher 2? Combinação de 5, tomado o quê? 2 a 2. I vezes. E 2 sargentos. São quantos sargentos? 7. De quantas maneiras eu tenho 7 sargentos, eu posso escolher 2? Combinação de 7, tomado o quê? 2 a 2. Tudo bem, gente? Galera, toda vez em que o P for igual a 1, o valor resultado sempre vai ser igual a N, aqui, combinação de N tomado P a P. Por quê? Se eu tenho 3, de quantas maneiras eu posso escolher um deles? Ou esse, ou esse, ou esse. 3 maneiras, tudo bem? Não faça cálculo, tá bom? Posso colocar direto aqui 3 ou precisa desenvolver a fórmula da expressão da combinação? Posso colocar 3 aqui, gente, direto? Posso? Combinação 3 tomado 1 a 1. Se eu tenho 3 elementos, de quantas maneiras eu posso escolher um deles? Ou esse, ou esse, ou esse. 3 maneiras. Tudo bem? 3 vezes. Combinação de 5 tomado 2 a 2. Como é a fórmula? 5 fatorial sobre quem?
2 fatorial. E agora a diferença, 5 menos 2 é quanto? 3 fatorial. Vezes, combinação de 7 tomado 2 a 2 é quem? 7 fatorial. 2 o quê? Fatorial. E 7 menos 2 é quanto? 5 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes. Lembre-se do desenvolvimento do binomial. É um desenvolvimento decrescente de n até chegar em 1. Então, a gente desenvolve o maior até chegar no menor mais próximo, que no caso, o maior é 5, o menor mais próximo é 3. Então, eu vou desenvolver 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai cancelar com esse 3 fatorial. E 2 fatoriais a gente desenvolve, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Vezes, da mesma forma aqui, quem é 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, que vai cancelar com o 5 fatorial. E o 2 fatorial eu vou desenvolver. Bem? Então, agora é só continha. 3 vezes 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. Olha que maravilha multiplicar por 10. Corta 6 com 2 vai ficar 3. 3 vezes 7, 21. Então, olha que continha bonita. Quanto é 3 vezes 21? 63. 63 vezes 10 dá quanto? 630 maneiras. Então, a gente vai ter aqui 630 o quê? Comitivas. Tudo bem? Então, para essa questão, uma questão bem tranquila, aplicação direta de combinação. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta, letra o quê? Letra A. Tá bom? Algum problema, gente? Tá tudo ok? Beleza? Ok? Vamos tirar o print, estão copiando? Vamos passar para a próxima. Olha só. Segunda questão. Uma questão do Enem. Tá bom? Bora lá. Para cadastrar, sim, um site. Vou destacar aqui as palavras-chave. Para cadastrar, sim, um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres. Então, a senha vai ser composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras, maiúsculas ou minúsculas. Olha essas palavras aqui, gente, o i e o ou, elas são decisivas na resolução de uma questão de análise combinatória, tudo bem? Ele diz, as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Opa, as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere de uma letra minúscula em uma senha, tá bom? Então, o número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Gente, uma questão bem interessante, ao qual você deve olhar para as alternativas. Observa que elas estão em forma de fatorial e potência. Imagina só se tivesse que desenvolver isso aí. Não é competência, tá, do Enem fazer com que você busque estar desenvolvendo isso daí. Então, a expressão aí, ela tá na forma de potência e ainda da forma do fatorial, tudo bem? Então, vamos buscar isso. O bom é que não tem que desenvolver. É sempre? Não, tem questão que a gente vai ter que desenvolver mesmo, tudo bem? Então, o que é que nós temos para essa questão aqui? Nós vamos ter 2 algarismos, a senha vai ser composto por 2 algarismos, tá? E 2 o quê? Letras, tá bom? 2 algarismos e 2 letras, ok? Então, vamos imaginar aqui a senha, tá? Que ele coloca aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Galera, imagina só que eu quero fazer essa senha com algarismo, algarismo,
letra, letra. Mas observa que ele diz aqui, ó, essas ó, letras maiúsculas diferem das letras minúsculas, tá? E ele fala aqui também, ó, que não necessariamente precisa ser nessa ordem, ó. Dois algarismos, duas letras. As letras dos algarismos podem estar em qualquer posição. Então, pode ser algarismo, letra, 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 algarismo, algarismo. Eu coloquei dessa forma, tudo bem? Mas depois a gente tem que verificar isso aí, tá bom? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Vamos lá? Gente, quantos algarismos nós temos? A gente tem de 0 a 9. Então, são quantos algarismos aqui? 10 possibilidades. Ele não falou que não pode se repetir. Então, quantos algarismos também aqui? Eu vou ter 10, tudo bem? Quantas são as letras? Tá certo? Ele coloca aqui, ó, o alfabeto é composto por 26 letras. Então, 26 letras. E aqui 26 o quê? Letras. Tá ok? Então, o que é que a gente faz aqui agora? Lembra que também ele diz que a letra maiúscula difere da letra o quê? Minúscula. Então, gente, para essa letra aqui, imaginação nessa posição, eu tenho tanto as 26 maiúsculas, quanto eu tenho também as 26 o quê? Minúsculas. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Opa. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por quanto? Por 2. Por 2. Por que, professor? Porque são 26 letras. Por que eu estou multiplicando por 2? Porque aqui pode ser tanto minúscula quanto maiúscula. Então, são 52 letras, na verdade. Então, a resposta seria o quê? Pelo princípio fundamental da contagem, isso aí seria 10 elevado a 2, 10 vezes 10, vezes 26 vezes 2 dá 52. E 52 vezes 52 é 52 elevado a quanto? A 2. Terminou a questão? Não. Por que não, professor? Porque agora, gente, nós temos exatamente o que aqui, ó. Nós vamos ter expressões ao qual eu estou seguindo a ideia de que é algarismo, algarismo, letra, letra. Eu estou seguindo essa ordem. Mas está bem claro na questão quando ele diz: as letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Como são 4 espaços, de quantas maneiras eu posso encaixar 2 algarismos e 2 letras? É claro que é uma coisa a consequência. Se eu encaixar, ter o número de maneiras de encaixar 2 algarismos, o restante vai ser de encaixar o quê? As letras, tá ok? Então, eu tenho 4 espaços. De quantas maneiras eu poderei colocar 2 algarismos? 4, 2. A ordem importa? Não. Ele disse que pode estar em qualquer posição. Então, eu vou fazer o quê? Uma combinação de quem? 4 tomado o quê? 2A, 2. Tá ok? Que vai ficar o quê? 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Tudo bem? Então, depois de ter colocado todas as possibilidades, tá certo? De senha, com 2 algarismos e 2 letras, eu agora ainda vou ter a possibilidade de reorganização, tá ok? Isso, ó, esse resultado é somente para esse caso aqui, ó. Algarismo, algarismo, letra, letra. Mas eu posso alternar. Então, continuando aplicando de novo o princípio fundamental da contagem, eu tenho 10 elevado a 2, 10 elevado a 2, vezes 52 elevado a 2, que é o número total de maneira de algarismo, algarismo, letra, letra. Porém, quando eu multiplico por 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, eu estou dando a condição agora de colocar em qualquer posição dois algarismos e 2 letras. Então, para essa questão, 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2 vezes 4 fatorial vezes 2 fatorial, 2 fatorial, a gente marca como alternativa correta a letra A, E. Tá bom? Uma questão bem interessante. Galera, a análise nesse tipo de questão, a interpretação,
é o que mais vale. Vocês estão vendo que as continhas aí são tranquilas. A análise de cada uma dessas questões é o que importa. Tudo bem? Vamos passar para a terceira questão? Tá aqui, tá todo mundo tranquilo hoje, tá zen, tá bom? Vamos para a terceira, gente? Bora para a nossa terceira questão? Olha só. Galera, olha só. Uma criança possui 6 blocos de encaixe, sendo 2 amarelos, 2 vermelhos, um verde e um quê? E um azul. Aqui, ó, as pecinhas dele. Usando essas peças, é possível fazer diferentes pilhas de 3 blocos. Opa, bora aqui, ó. Pilhas de 3 blocos. A seguir, são exemplificadas 4 das pilhas possíveis. 3 cores distintas, 2 cores iguais e uma o quê? Distinta, tá? Utilizando os blocos que possuem o total de pilhas diferentes de 3 blocos, incluindo as exemplificadas, que a criança pode fazer é igual a... Gente, ele quer pilha de 3 blocos. É impossível, analise junto comigo, tá? É impossível fazer um bloco de 3 peças da mesma cor, porque eu tenho no máximo 2 cores amarelas, 2 vermelhas, um verde e um azul, tá bom? Então, 2 amarelos, tá aqui, ó, 2 amarelos, deixa eu destacar aqui, ó. 2 amarelos, 2 vermelhos, um verde e um quê? Azul, tá bom? Então, gente, como é que a gente vai resolver essa questão? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar é o quê? Que a pilha, que as pilhas, tá certo? Pode ter bloco, pode ter blocos. É em cima disso que a gente vai resolver a questão. Pode ter blocos com quê? De duas ou 3 cores distintas. Sim ou não? A pilha pode ter bloco de 2. Ah, professor, só uma não pode? Não, porque são pilhas com 3 cores. Eu tenho no máximo 2 cores iguais. Tá ok? Então, gente, deixa eu tentar aqui colocar para vocês aqui uma possibilidade. A primeira possibilidade, ó. Aqui, ó. Imagina só aqui, ó. Um bloco. Imagina só aqui outro bloco. 1, 2, 3. Tá ok? Então, a gente imagina, por exemplo, que esses dois aqui sejam iguais e esse bloco aqui seja o quê? Diferente. E a outra possibilidade, tá certo? 2 iguais e os 3 diferentes. Então, aqui é diferente, diferente, e aqui também é uma cor que diferente, tá ok? Então, essas são as possibilidades. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Até agora, tudo ok. Tudo bem? Então, gente, como é que nós iremos fazer isso aqui? Imagina só que eu vou colocar aqui o amarelo amarelo e vermelho. 2 cores iguais aqui. Eu posso ter aqui, ó, 2, não é? 2 cores iguais. Para isso, eu vou ter quem? O amarelo e o vermelho. Para isso aqui, ó. Amarelo e o vermelho. Que é um A. Tá? Amarelo e vermelho. Só que, gente, tem um porém. Dessas 3 cores, 1, 2, 3, eu vou ter 2 iguais. Então, eu vou fazer uma permutação de 3 elementos, de 3 cores, sendo que 2 delas se repetem. Então, permutação com repetição. Permutação de 3 cores, sendo que 2 delas se repetem. Vai ficar o quê? 3 fatorial sobre quem?
2 fatorial. Então, vai ficar 3 vezes 2 fatorial, que eu vou cancelar com 2 fatorial, que isso aqui vai dar quanto? 3 maneiras, tudo bem? Então, tem 3 maneiras de colocar duas cores iguais ou diferentes, tudo bem? Pode ser dessa forma, tá? Ó, vocês estão vendo, ó, igual, igual e diferente em cima. O igual pode estar no meio ou pode ser igual, igual e o diferente está embaixo. Então, são 3 maneiras de eu dispor esse bloco, tudo bem? Então, pelo princípio fundamental da contagem, então, eu tenho 3 maneiras de dispor, tudo bem? E aí, nós vamos ter aqui quem? Quantas cores aqui eu posso colocar? 3 vezes 3. Tá certo? 3 vezes 2. Desculpa, se eu escolhi uma terceira, só vai ter duas. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2 é quanto? 18 maneiras de ter duas cores iguais e uma diferente, tá bom? Eu vou escolher aqui, para ser duas igual, só é o vermelho e o amarelo, tá? E aí, 3 possibilidades, porque tem permutação, e 2 foi o que sobrou para colocar exatamente no outro. E aqui, gente, nesse outro aqui, ó, nessa outra possibilidade das 3 cores diferentes, eu vou utilizar direto o princípio fundamental da contagem, que seria o quê? Se são diferentes, quantas cores eu posso escolher aqui, já que as 3 cores são diferentes? Vou começar a ter 4 possibilidades. Escolhida uma delas, eu vou ter depois só 3 possibilidades. Escolhido mais uma, eu vou ter exatamente quem? 2 possibilidades. E por último, uma, que vai dar exatamente 24. Tudo bem? Então, utilizando o princípio fundamental da contagem para as 3 cores, o quê? Diferentes, tá bom? Então, o que é a pergunta? De quantas maneiras a criança pode fazer? Então, pode fazer de 2 cores iguais e uma diferente, ou as 3 diferentes. E o ou significa o quê? Mais. Então, a resposta disso aqui é 18 mais quanto? Mais 24. E 18 mais 24 vai dar exatamente 42. 42 maneiras. 42 maneiras a gente marca como alternativa correta, letra C, ok? Uma questão bem interessante, gente. Bem interessante a análise dela. É uma análise que a gente deve fazer bem minuciosa para que a gente possa entender, tá bom? Bora para a próxima questão. Quarta questão. Deixa eu alinhar aqui um pouquinho. Bora lá? Todo mundo tranquilo? Beleza? Olha só a quarta questão. O que é que ele diz? A vendedora de roupa está arrumando os cabides da vitrine de uma loja. Ela deve pendurar 5 camisas. Opa. Ela deve pendurar 5 camisas. É o verde. 5 camisas, 3 bermudas e 2 casacos na vitrine. Tá? De modo que cada peça fique uma ao lado da outra sem sobreposição. Cada peça fique uma ao lado da outra sem sobreposição. Sem que haja uma interferindo. As camisas estão juntas, a bermuda estão juntas e os casacos também estão juntos. Quantas são as disposições possíveis nessa arrumação, de modo que as peças de um mesmo tipo fiquem sempre juntas? Está aqui, ó. Mesmo tipo, fiquem sempre juntas, lado a lado dessa vitrine. Então, gente, nós vamos ter o que aqui? 5 camisas. 5 camisas. E o que mais? E 3 bermudas. E 3 bermudas. E o que mais? 2 casacos. Gente, essas 5 camisas, eu vou poder, vamos dizer assim, misturar elas, trocar entre elas. Então, vai ser aqui o quê? Uma permutação de 5 quê? Elementos. Tá ok? Depois, as 3 bermudas, eu vou permutar entre elas as 3. E os 2 casacos vai ser uma permutação de 2 elementos.
E o I significa o quê? Vezes. Quem é a permutação de 5 elementos? Vai ser quem? 5 fatorial vezes permutação de 3 elementos. 3 fatorial vezes permutação de 2 elementos é 2 o quê? Fatorial. Quem é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 6, 3 vezes 2, 6, vezes quem? Vezes 2, tá ok? Fazendo essas continhas, 120 vezes 6 vezes 2, vai dar exatamente 1.440. É a resposta correta? Não. Mas ainda tem a alternativa aqui para você pensar que está sendo correta. Por que que não é, professor? Porque ele não falou, gente. Atenção, isso aqui já estou falando já é pela segunda vez nas questões, tá? Ele não falou em ordem. Ele falou que obrigatoriamente primeiro é as camisas, depois é as bermudas e por último é os casacos? Não. Pode ser camisa, bermuda e casaco, tá? Pode ser, botar um CAzinho, casaco, tá? Pode ser bermuda, casaco e camisa, tá? Então, essa ordem aqui não importa. O que importa é que as camisas estejam juntas, as bermudas estejam juntas e os casacos também. Então, entre elas, e também irá trocar. Eu posso permutar entre elas. Então, eu vou ainda fazer uma permutação de 3 elementos. Quais são eles? As camisas, as bermudas e os casacos. Então, vai ficar 1.440 vezes 3, o quê? Fatorial. Então, vai ficar 1.440 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E 1.440 vezes 6 dá 8.640. Então, gente, para essa questão, a alternativa correta é letra E. Tá ok? 8.640 maneiras, tudo bem? Então, gente, veja que é um evento, tá? A gente olha assim, pensa que é pequeno, mas o número de possibilidades de acontecer é bem grande, tá bom? Então, maravilha aí, ó, questão de número 4. Gente, tá tudo bem? Tá dando para entender? Alguma dúvida? Tá bom? Bora passar para a questão adiante, tá bom? Vamos lá. De novo, a quinta questão. Olha só. Uma lotação possui 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares. Então, ó, 3 bancos para passageiros, cada um com 3 lugares. Então, ao todo, são 9 espaços aí, cabem 9 passageiros, né? E deve transportar os 3 membros da família Souza, o casal Lúcia e Mauro, e mais 4 pessoas, ó. Então, os 3 membros da família Souza, 3 pessoas, o casal Lúcia e Mauro, 5, e mais essas 4 pessoas totalizando 9. Além disso, ele deu aqui algumas condições, ó. A família Souza quer ocupar o mesmo banco. Não esqueçam disso, ó. A família Souza quer ocupar o mesmo banco, quer estar junto. Lúcia e Mauro querem sentar-se lado a lado. Gente, isso aqui é importante, tá? Querem sentar-se, essa ideia de lado a lado, tá bom? Nessas condições, o número de maneiras distintas de dispor os 9 passageiros na lotação, tá bom? Os 9 passageiros na lotação é igual a... Gente, bora imaginar aí como é que seria essa lotação. Então, ó, teria aqui, ó, 1, 2, 3 bancos aqui, um banco com 3 vagas, né? Aqui 1, 2, 3, e aqui, ó, 1, 2, 3. Imagina só um carro aí, cada tracinho desse aí representa um espaço aí para uma pessoa sentar, tudo bem? Então, o que é que nós temos aqui? Temos 3 pessoas da família Souza, né? Ó, 3 membros da família Souza, tá bom? Vamos encaixar aqui a família Souza? Bora lá, gente, ó. Vamos botar aqui, ó, 3.
da família Souza. Souza com S. Bora lá. Imagina só, vamos começar a lotar, a colocar as pessoas nessa lotação. Qual é a condição? A família Souza quer ocupar o mesmo banco. Como é então que a gente faz aqui? A família Souza tem quantas pessoas? São quantas pessoas? Três, tá? A família Souza pode sentar nessa posição, ó, na primeira, vamos chamar de primeira fileira, tá? Na primeira fileira, na segunda fileira ou na terceira fileira de cadeiras. Então, pode sentar na primeira, na segunda, na terceira, os três, um em cada banco. Só que a família Souza, imagina só que tem aqui o pai, a mãe e o filho. Imagina só que a família Souza tem um pai, a mãe e o filho. Ele não falou em ordem. Então pode ser pai, mãe, filho, 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 pai, mãe. Então entre eles também pode haver uma troca. Eles vão deixar de estar juntos? Não. Então é 3 vezes quem? 3 fatorial. Tudo bem? Então esse 3 fatorial refere-se à quantidade de maneiras que os elementos dessa família poderão estar sentados um do lado do outro, mas que continuam estando quem? Juntos. Então, vai dar 3 vezes 3 fatorial, posso colocar direto C, né, gente? 3 vezes 2 vezes 1, 6. E 3 vezes 6 é quanto? 18. Só a família Souza tem 18 maneiras de sentar-se juntos, tudo bem? Aí, ó, agora, imagina só que a família Souza tá aqui, tá bem? Tá, gente, ó. Imagina só escolhi, ó, vou botar aqui família Souza, família Souza, família Souza. Tudo bem? Agora, eu vou colocar a Lúcia e o Mauro, tá bom? Vou botar aqui a Lúcia e quem? E o Mauro, tá? Qual é a condição da Lúcia e o Mauro? Tudo bem? Olha só, a Lúcia e o Mauro têm exatamente o quê? Eles não querem estar sempre lado a lado, um sentado do lado do outro. Então, significa dizer o quê? Que eles vão ter quantas, quantas chances de estarem juntos? Aqui, ó, uma. Olha só, em cada fileira aqui, ó. Eu queria, eu queria era fazer aqui para depois apagar. Eles podem estar sentados aqui, ó, nesses dois aqui, tá? Uma maneira e duas o quê? Maneiras, tudo bem? Só tem essa possibilidade nesse banco e nesse. Então, ó, tem duas nesse banco e duas no banco de trás aqui, ó. Tudo bem? 2 vezes 2. Só que para Lúcia e Mauro estar juntos, não necessariamente tem que ser Lúcia e Mauro. Pode ser também Mauro e Lúcia. Então, eu vou permutar eles dois, ó. Vezes 2 fatorial. 2 vezes 2 vezes 2, ó. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui é igual a quanto? 8. Eu tenho 8 maneiras deles estarem juntos, tá? Nas poltronas que sobraram, tá? Poderia ser nas duas primeiras, tá? Não importa. E aí me restaram o que agora? 4 pessoas, tá? Essas 4 pessoas não tem condição nenhuma para ela. Então é só fazer uma permutação dos 4 elementos restantes, que é 4 o quê? Fatorial. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Tudo bem? Então, gente, observa que nós temos aqui as 3 pessoas na mesma poltrona e Lúcia e Mauro junto e as 4 pessoas. Então, observa que esse I vai ser uma multiplicação. Então, vou multiplicar 18, que é o número total de maneiras da família Souza estarem juntos, e as 8 maneiras de Lúcia e Mauro estarem juntos, e 24 maneiras das 4 pessoas restantes sentarem nessas poltronas. Fazendo as continhas, 18 vezes 8 vezes 24, vai dar 3.456. Para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, E. Tá bom? Questão de letra E, eu entendi tudo. Tá bom? Que maravilha de questão. Beleza? Tudo bem, gente? Tá tudo bem aí? Ó,
Essas questões de sentar num lado do outro, gente, toda vez, gente, que vocês virem esse tipo de questão, vocês devem considerar essa questão deles juntos de uma só, como sendo um só elemento, tá ok? Por exemplo, aí nessa questão de número 6, tá bom? Olha só. 4 amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao cinema, sentando-se em lugares consecutivos na mesma fileira. O número de maneira que os quatro podem ficar dispostos, de forma com que Pedro e Luísa fiquem sempre juntos e João e Rita sempre fiquem juntos. Então, bora aqui, ó. Então, vai ter o Pedro, a Luísa, o João e quem? E a Rita. Pedro, Luísa, João e Rita. Então, o Pedro, como ele colocou aqui, a Luísa devem estar juntos. Assim como o João e a Rita também devem estar o quê? Juntos, tá bom? Então, gente, como é que a gente vai fazer aqui? Aqui, galera, é como se eu tivesse somente quantos elementos? Aqui é um elemento, a gente considera aqui como sendo um elemento. E aqui também outro elemento, um elemento. Então, ao todo, nós vamos ter o quê? Dois elementos, tá? Esses dois elementos, ó para cá. E não, Pedro, Luísa e João e Rita. Eles podem simplesmente fazer isso, ó. Podem permutar a posição aqui. Vão estar sempre juntos? Com certeza, ó. Eles poderão, ó, estar trocando de posição aqui, ó. Continuam sempre juntos. Então, permutação de dois elementos. Vezes. Mas para o Pedro e a Luísa estarem juntos, não obrigatoriamente o Pedro é primeiro e Luísa segundo. Pode ter Luísa e Pedro. Então, entre eles dois também pode permutar. Permutam Pedro e Luísa, eles continuam estando juntos. Assim como o João e a Rita, eles também podem trocar, permutar, vão continuar estando juntos. Então, foi uma permutação de dois elementos, que vai ser quem? 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 o quê? Fatorial. Que 2 fatorial é 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá exatamente o quê? 8 maneiras, tá bom? Questão bem tradicional, gente. Questão muito tradicional que vocês não podem, tá certo? Tá perdendo esse tipo de questão, tá bom? Então, para essa questão, a gente marca uma alternativa correta, letra A, C, tá bom? Tranquilíssimo, maravilhoso. Gente, é muito massa análise combinatória. Pode ter certeza, vai estar na prova do Enem, tá bom? Sétima questão. Sétima. Em um hospital, há 3 vagas para trabalhar no berçário, 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia. Bora destacar isso aqui. Então, ó, 5 no banco de sangue, 2 na radioterapia, 5 no banco de sangue e 2 na radioterapia, tá bom? Ah, não, tem aqui, ó, há 3 vagas para trabalhar no berçário. Esquecem disso. Se 6 funcionários candidatam-se, vou botar aqui agora de outra cor. 6 funcionários candidatam-se para o berçário, se são 3 vagas, né? 8 para o banco de sangue. São quantos que ele quer? 5. E 5 para a radioterapia. De quantas maneiras distintas essas vagas poderão ser preenchidas? Tá ok? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 3 vagas para o berçário e 5 para o banco de sangue e 2 o quê? Para a radioterapia, tá bom? Então, mas são quantos candidatos para o berçário? São 6, né? Então, aqui, ó, de quantas maneiras eu tenho 6 funcionários e posso escolher 3? Combinação de 6, tomado 3 a 3. E vezes. São 5 candidatos ao banco de sangue. Mas aqui, ó, tem quantos funcionários disponíveis? 8. Então, combinação de 8, tomado o quê? 5 a 5. E vezes, tá? E 2 para radioterapia. Temos que escolher 2, mas entre quantos? 5. Combinação de 5, tomado o quê? 2 a 2, tá bom? Questão tranquila. Então,
do grupo, um grupo eu vou formar subgrupos à ordem do porta. Então, aqui eu vou ter o quê? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial, vezes. Aqui, 8 fatorial, 5 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial. Combinação de 5 tomar 2 a 2, 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2, 3 fatorial. Vou desenvolver, né? 6, 5, 4. 3 fatorial, cancelar com 3 o quê? Fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Vezes 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6, parou no 5, que vai matar com 5 fatorial. O 3 fatorial vai dar 3 vezes 2 vezes 1, vezes o i vezes 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vai cancelar com 3 fatorial, 2 fatorial, 2. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 6 que vai cancelar com 6. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, que cancela com 6. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. Não, então vai ficar 20 vezes 8 vezes 7, 56. Vezes 5 vezes 4, 20, dividido por 2 é 10. 2 vezes 56 vai dar exatamente 112. Com 2 zerinhos que sobrou aqui, 2 zeros, então 11.200, tá bom? Então, sem dúvida, para essa questão a gente marca como alternativa correta, letra A, B. B de beleza, tá ok? Gente, nossa aula está finalizando, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês. Olha só, 8 alunos. Gente, então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar logaritmo, vamos passar para matemática 3, tá bom? Desejo a todos um excelente final de semana, de muita cidadania. Quem for votar, vote consciente, pense no geral, pense no coletivo. E um grande abraço. Fiquem com Deus, muita saúde, paz e tudo de bom. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.